capítulo 10, versos 26 ao 31. Que diz a palavra de Deus: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Bom, chegamos aqui ao ponto na carta aos Hebreus, que ele vai trazer um alerta sobre o juízo de Deus. E essa é uma das palavras mais difíceis de serem ouvidas e mais difíceis de serem pregadas. Nós vivemos numa época em que as pessoas elas são tendenciosas a ouvirem tanto sobre o amor de Deus que se perdem mensagens ou pregações ou leituras ou se atentar para palavras como estas sobre o juízo de Deus. Palavras das quais nos alertam a vivermos de forma digna do Evangelho, que nos alerta a vivermos conforme a fé que professamos, a vivermos de forma coerente com a maneira que nós dissemos que seguiríamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, essa é uma passagem que ocorre depois que o escritor aos Hebreus ele explica o acesso à presença de Deus nos versos anteriores a esta mensagem que nós iríamos prosseguir. E ele ali, ao explicar o acesso à presença de Deus, ele demonstra que esse acesso à presença de Deus, ele acontece nós tendo uma liberdade na presença de Deus por Jesus Cristo, e segundo, uma fidelidade e perseverança até Jesus voltar. Então nós podemos entender que algo acontece em nossas vidas quando professamos ao Senhor Jesus Cristo de fato, de verdade, com entrega, com um sincero coração. Professamos com os nossos lábios Jesus Cristo como Senhor, e no nosso coração crendo, nós temos uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo, de maneira que nós estamos dispostos a perseverar, a termos uma disposição de coração, de liberdade, de franqueza, de clareza, de transparência na presença do Senhor. E ao entendermos isso, nós temos esse livre acesso à presença de Deus para vivermos diante do nosso Pai de forma tão graciosa, sem nenhum impedimento, nem ao menos por causa dos nossos pecados. Você já parou para pensar? Os nossos pecados cometidos, nossos erros, nossas falhas, durante o decorrer de nossa vida cristã, não atrapalham nossa vida com o nosso Pai, nossa comunhão, não atrapalham
Sabe por quê? Porque nós temos tão livre acesso à presença do nosso Pai, que nós podemos nos achegar livremente diante dEle, confessarmos as nossas transgressões, nos quebrantarmos diante dEle. Não somente confessando, assumindo, concordando com Ele que falhamos, que pecamos, mas também tendo tal sentimento de abandono, de repúdio, de repulsa contra os pecados, e assim sermos purificados de nossa consciência, para termos aquele sentimento de paz. E isso é maravilhoso. A nossa vida inteira assim, na presença de Deus, podendo nos achegarmos diante dEle de momentos de gratidão, de clamar por socorro, de confessar os nossos pecados, de demonstrar o nosso amor por Ele, retribuindo o amor que Ele tem por nós primeiramente. E esse é um privilégio enorme, é uma graça sem medida, é um privilégio do qual nós não podemos tratar com desprezo. Com desprezo. Nós vamos ver nas Escrituras que algumas pessoas elas ao terem esse contato com o Evangelho, ao ouvirem as palavras de Deus através do Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, em um determinado tempo, decidiram abandonar a fé, abandonar o conhecimento de Deus, que é o que aqui vai nos exortar a nós termos o cuidado desses riscos de abandonar o conhecimento da verdade. Esse é o ponto agora que o escritor aos Hebreus quer trazer, esse alerta para a igreja de Cristo, os hebreus, os judeus messiânicos que creem no Senhor Jesus Cristo, mas que estavam sendo pressionados, tentados a abandonarem a fé em Cristo, abandonarem o conhecimento que eles já tiveram, a revelação de Cristo como nosso mediador, como nosso sacrifício, como nosso libertador, como aquele que trouxe a nós esse livre acesso à presença de Deus. Nós podemos lembrar algumas pessoas que fizeram isso, abandonaram. Nós podemos ver em Mateus 27, versículo 5, Judas que caiu em suicídio. Nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, Himeneu e Alexandre que foram entregues pelo apóstolo Paulo a Satanás por abandonarem a fé. Nós temos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17, que nos menciona Himeneu e Fileto, que tinham língua mortífera. Nós vamos ver 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Demas, que amou o mundo e abandonou a fé cristã. Nós temos no capítulo 4, versículo 14 ainda de 2 Timóteo, Alexandre, que é chamado de o latoeiro, que iria pagar pelo que fazia contra a igreja de Cristo e contra a doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver em 1 João capítulo 2, versículo 19, os líderes que abandonaram a igreja de Cristo e que alguns chamam de falsos profetas ou falsos mestres, mas eles foram identificados dessa maneira porque saíram do meio da igreja, de maneira que João vai dizer, saíram de nós, do meio de nós, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos não teriam saído, mas saíram.
para ficar revelado que eles não eram dos nossos. Nós vamos ver também o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, Ele falando por meio de parábolas. No capítulo 13, a parábola da semeadura, ou a parábola do semeador, em que Ele vai ensinar a maneira como as pessoas vão receber o Evangelho, a maneira como as pessoas vão tratar o Evangelho, as palavras do reino, a maneira como alguns vão receber e rejeitar, a maneira como alguns nem sequer vão receber, alguns que vão receber com alegria e com o tempo, passar o tempo, os cuidados do mundo, irão rejeitar, irão abandonar, e a maneira como alguns outros irão receber e perseverar. E não somente receber, entender, obedecer e perseverar pela fé. E o escritor aos Hebreus traz esse alerta sobre o juízo de Deus, sobre a vida desses que abandonam a fé cristã, o conhecimento de Cristo, abandonam a igreja, viram as costas para Deus e para o Salvador Jesus Cristo, como se nunca tivessem tido esse contato. Nos versos 26 ao 28 nós podemos perceber: os que vivem pecando de propósito, esses receberão esse juízo. Verso 26 nos diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que isso nos quer dizer? O que seria pecar de forma deliberada? Ou seja, pecar de maneira consciente, pecar de maneira em que a pessoa está fazendo algo de propósito, como já diz o próprio subtema. Pecar de maneira voluntária, de boa vontade, como diz o comentário Strong a respeito dessa palavra. Pessoas que pecam mais sem mais nenhum peso de consciência, que fazem as coisas como se não tivessem mais que prestar contas a ninguém, ou que até mesmo acha, vamos dizer assim, fica melhor, acha que não vai prestar contas do que faz, do que diz, do que pensa, ou da maneira que vive. De maneira que, veja, se vivermos aqui, não consta uma vida cristã, dos nossos altos e baixos, dos momentos que nós falhamos, que nós pecamos, nos momentos que nós caímos, nossos momentos de fraquezas, nossos momentos de desânimo, nossos momentos que pecamos. Porque se assim se referisse, todos estávamos perdidos, porque nós sabemos muito bem que a nossa vida cristã, ela é uma vida contínua de lutas, de rejeição contra o pecado, e que muitas vezes nós caímos em tentação. A grande diferença é que nós nos arrependemos, nós não nos conformamos, nós voltamos nossa consciência para o seu devido lugar, guiada pelo Espírito Santo, e nós nos arrependemos, nós abandonamos o nosso pecado e seguimos em frente. Mas aqui está se referindo a uma pessoa que vive de forma desenfreada no pecado. É um estilo de vida.
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Que conhecimento da verdade a que se refere? A melhor maneira de entendermos isso é se referindo ao que foi dito anteriormente. Qual é o conhecimento da verdade? A verdade que Deus se achegou a nós na pessoa do seu Filho, e que esse sacrifício que o seu Filho fez por nós, pagando os nossos pecados lá naquela cruz, nos trouxe esse livre acesso à presença de Deus para vivermos com Deus. E rejeitar essa verdade nos faz ser inimigos de Deus. Por isso é que já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque rejeitou o único sacrifício que foi feito, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Rejeitou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rejeitou aquele que era o único que fazia com que os tais tivessem acesso à presença de Deus. Porque não há nenhuma maneira de nós termos acesso à presença de Deus senão por meio do Senhor Jesus Cristo. E rejeitar tal verdade é rejeitar a salvação, é rejeitar esse livre acesso, é rejeitar o perdão dos pecados, é dizer: de agora por diante irei viver nos meus próprios pecados e eu mesmo irei pagar pelos tais. Verso 27 diz: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja a maneira como são tratados: adversários, inimigos de Deus. A grande e tão grande oportunidade que os tais receberam de serem amigos de Deus, fazerem parte da família de Deus, serem filhos de Deus, rejeitam. Eu escrevi na Bíblia, não lembro mais de quem foi, escrevi em uma Bíblia uma dedicatória: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Porque é assim que é, irmãos. Ao entendermos que é Jesus, o que Ele fez por nós, só duas coisas podem acontecer: ou nosso coração se rende, se quebranta e vivemos de forma íntegra, com fé, confiança e esperança somente em Jesus Cristo, pondo toda a nossa esperança somente nele. Ou nós iremos rejeitar, preferindo viver nos nossos próprios pecados, abandonando este conhecimento, abandonando esta fé, abandonando a comunidade da fé, abandonando a igreja, se voltando para o mundo e abandonando a religião que uma vez professou, que é a religião cristã, a religião de Cristo. E nos diz ainda o verso 27: certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. A expectação, a espera. O que resta para os tais, o que resta para essas pessoas que, ao entenderem que Jesus Cristo é o livre acesso dado por Deus a nós, para nos achegarmos a Ele mesmo, ao rejeitar, o que resta? Resta o juízo, o julgamento de Deus, estar diante do tribunal de Deus e prestar contas. E diz o fogo vingador de Deus, presta a consumir, ou seja, o juízo de Deus, o castigo eterno de Deus, o sofrimento eterno, a ser pago com suas próprias vidas. E aí o escritor aos Hebreus vai mostrar no verso 28 o que acontecia
aos transgressores da lei de Moisés, veja só, sem misericórdia, morre pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, a rejeição da lei de Moisés produzia uma morte horrível. As pessoas eram trazidas para fora e ali eram apedrejadas até a morte. Aqui o escritor aos Hebreus está mencionando Deuteronômio capítulo 17, um momento em que é prescrito a lei de Moisés de que qualquer pessoa que se devotasse a um outro Deus, ou até mesmo, não somente uma idolatria de um Deus pagão, um monumento, uma escultura, mas que se dedicasse à adoração e à prestação de culto, a viver e a crer que é o Deus dos céus, os deuses do sol, ou seja, a adoração à própria natureza. Qualquer pessoa que se desviasse, sendo o povo de Deus, que se desviasse de Deus para adorar falsos deuses, caísse em idolatria, abandonando a confiança e a esperança no Messias, vivendo através da lei de Deus, com esperança no Messias, qualquer um iria pagar caro, sem misericórdia, apedrejado até a morte, ao quebrar o mandamento, a lei de Moisés. Isso aqui nos mostra o quanto é severo o castigo de Deus, aos quais são considerados inimigos de Deus, adversários de Deus, os quais rejeitam o conhecimento que uma vez ouviram, aceitaram, receberam, mas que decidiram rejeitar. Verso 29 ao 31 nos vai mostrar uma sentença de castigo eterno. Sim, uma sentença de castigo eterno. Vejamos. Verso 29 diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Vejamos, nesse verso há uma rejeição da Trindade. Existe aqui uma rejeição ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Existe uma rejeição ao nosso Deus Trino. E ele começa dizendo: quanto mais severo castigo, julguem vocês. Se a quebra de uma lei, a pessoa era apedrejada até a morte e não precisava de uma multidão de testemunhas, apenas 2 ou 3, e as pessoas eram apedrejadas até a morte, maior castigo será para aqueles que rejeitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maior castigo é para aqueles que pisaram o Filho de Deus. Calcar aqui é literalmente pisar. Aqueles que pisaram o Filho de Deus, rejeitaram a Cristo. Aqui o escritor Hebreus diz: é como se fosse pisar o Filho de Deus. É como se pisasse o Filho de Deus. É horrível, não? Pensar assim. Já pensou? Alguém chegar e dizer assim: eu vou pisar seu filho. Mas não é um pisar acidental. Vocês estão entendendo? Olha só a natureza da coisa.
olha a atrocidade, olha o pecado, olha a consciência, o coração duro dessas pessoas pisarem o Filho de Deus. Já pensou alguém dizer assim: eu vou pisar no seu filho? E não é um pisar acidental, eu quero pisar no seu filho. Como você trataria essa pessoa? Tudo bem, vem cá, eu sou misericordioso, pisa no meu filho. Não! É horrível! E tão horrível que o castigo, a sentença para os tais também é horrível. E profanou o sangue da aliança. Ou seja, profanar é tratar com desprezo o sangue da aliança, ou seja, o sangue de Cristo que foi derramado como sacrifício pelos nossos pecados, estabelecendo uma nova aliança, como ele disse lá na ceia. Este é o cálice, este é o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus derramado por nós foi o sacrifício que quitou as nossas dívidas, com Deus, todas elas do passado, presente e futuro, de tal maneira que nós vivemos na presença de Deus, para o honrar, para o obedecer, para o segui-lo, para o amá-lo, para sermos devotos, para crescer no conhecimento da verdade, para crescermos no conhecimento a respeito de quem Ele é, do que Ele faz por nós, para crescermos na comunhão, na intimidade, no relacionamento, na proximidade, na intimidade, e tratar isso com desprezo. E ainda mais, esse sangue da aliança é também o acesso, o único acesso que Deus nos deu por meio do seu Filho sacrificado lá na cruz. É desprezado. O sangue que para nós é o que nos santifica, é o que nos purifica. Sim, este sacrifício desprezado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, ultrajar é insultar, é tratar mal. Ou seja, é um insulto ao rejeitar o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, que é a garantia de nossa salvação. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado para nos guardar até o dia de Cristo, para nos guiar em toda a verdade. Ele não é somente o Espírito da graça, mas Ele também é o Espírito da verdade. Assim o Senhor Jesus o chamou no Evangelho de João, o Espírito da verdade, aquele que nos iria guiar a todo conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é insultado. Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julga o seu povo. Aqui ele faz menção de textos do Antigo Testamento. Deuteronômio 32. Em Deuteronômio 32, verso 35, são mencionadas
essas palavras de que nós temos um Deus vingador, que nós temos um Deus que não vai aliviar a barra para os seus inimigos, que Ele fará com que os seus inimigos paguem por todo desprezo, por toda blasfêmia, por todo insulto, por toda arrogância em pisar o Filho de Deus. Em pisar o Filho de Deus. E aí ele termina: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui, Deus vivo indica que nós temos um Deus eterno, que vive para sempre, de eternidade a eternidade. Ele é Deus e Deus vivo. A importância desse final aqui se encontra na realidade de que os inimigos de Deus não irão pagar temporariamente. Se fosse um Deus que morresse e permanecesse morto, seria um alívio para os inimigos dele. Mas não, é um Deus vivo, que atormentará todos os seus inimigos para sempre. Para sempre. Para sempre. Todos os seus inimigos, desde os que rejeitaram o Evangelho de Cristo, como também aqueles que aceitaram e que de uma vez decidiram rejeitá-lo. Castigo eterno, porque diante de um Deus eterno é tão mais grave qualquer castigo quando o ofensor ofende alguém maior. Maior é Deus e maior castigo contra os inimigos de Deus. E é um castigo eterno, porque nós temos um Deus eterno. Como isso aqui se encaixa com as nossas vidas? Como esse alerta se aplica a nós? E como nós podemos enxergar isso à luz da realidade dos nossos dias? Nós podemos ver isso aqui da seguinte maneira: nós podemos ver esse alerta sobre o juízo de Deus caindo sobre os liberais, pessoas que entram nas igrejas para se oporem à verdade de Deus, que não aceitam as doutrinas estabelecidas pelas Sagradas Escrituras, que não se submetem à verdade, mas se opõem à verdade de Deus. Liberais que passam a negar as Escrituras Sagradas como palavra de Deus, que passam a negar a ressurreição dos mortos, que passam a negar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que passam a negar Deus, a Trindade, que passam a negar doutrinas que são difíceis de entender, como por exemplo a Trindade. Liberais que passam a distorcer a verdade de Deus dentro das igrejas de Cristo, se opondo aos líderes fiéis à palavra de Deus. Nós podemos ver isto recaindo sobre os que, por causa de seus prazeres e interesses pessoais, entram na igreja de Cristo e depois abandonam e se aliam às seitas, ou até mesmo pessoas que já nascem no meio das seitas, nas falsas religiões, e dali por diante passam
passam a negar a fé em Cristo, passam a negar a pessoa do Espírito Santo e a tratá-lo como um poder, uma força, passam a negar a divindade de Cristo e tratá-lo como um homem profeta, passam a negar que Deus é Pai de um Filho eterno. Nós temos pessoas que uma vez ouviram a palavra da verdade, ouviram sobre o Evangelho de Cristo e rejeitaram, preferindo as seitas pelos seus próprios interesses pessoais, para satisfazerem os seus próprios prazeres. Nós podemos ver isso recaindo sobre pessoas que nascem no meio da igreja de Cristo, mas que num determinado tempo decidem não seguir mais Jesus. Pessoas que crescem no seio da igreja, filhos de crentes, filhos de pastores, missionários, presbíteros, diáconos e entre outros, até mesmo de membros de igrejas, não necessariamente sendo pessoas que têm algum cargo, alguma função na igreja. Acontece. Pessoas que se desiludem com Deus, acham que a maneira de Deus tratar as coisas é uma maneira injusta, não conseguem chegar à graça e misericórdia de Deus e não conseguem entender a justiça de Deus. Pessoas que passam a cair em dúvidas, questionamentos, que não importa pelo quanto nós direcionemos as palavras da verdade, elas irão continuar lutando, relutando, não querendo entender. Pessoas que saem da igreja de Cristo porque não entendem a relação com Deus e a vida pessoal com os irmãos, não conseguem discernir, entender como que é a comunhão dos santos, como é que é o relacionamento dos irmãos uns com os outros, e como que é o relacionamento com o próprio Deus, e se perdem nisso, e rejeitam a igreja de Cristo, porque não conseguem se relacionar com Deus, ou até mesmo que acham que podem ter um bom relacionamento com Deus, mas para ter um bom relacionamento com tais irmãos, o irmão fulano, o irmão ciclano, a irmã Beltrana, já encontra dificuldade, não consegue relacionar o amor com Deus, o amor com o próximo. Acontece com pessoas que tendo muitos motivos para entrar na igreja, mas que nenhum desses motivos são pela fé e esperança em Jesus Cristo, e depois vão embora, porque não encontram aquilo que queriam na igreja. Pessoas que acham que Deus é uma fonte de bênçãos. Eu vou para a igreja para resolver os meus problemas, eu vou para a igreja para conseguir me dar bem na vida, eu vou para a igreja para que assim eu venha prosperar, eu vou para a igreja para ver se minha depressão passa, eu vou para a igreja para ver se meu sofrimento passa, eu vou para a igreja para ver se eu consigo um namorado, uma namorada, eu vou para a igreja para ver se eu consigo algo de Deus, eu vou para a igreja para ver se as coisas melhoram. Pessoas que têm motivações erradas. Eu vou para a igreja por causa de fulano, ciclano e beltrano. Eu vou para a igreja porque eu tenho um parente lá, porque eu tenho um amigo lá, porque eu tenho um conhecido lá. As motivações, os interesses são outros, e não a pessoa de Jesus. Eu vou para a igreja para eu me curar.
para receber a bênção da cura. Eu vou para a igreja para ver o poder de Deus. Eu vou para a igreja para ver o povo falar em línguas. Eu vou para a igreja para ver o pessoal curando, sendo curados. Eu vou para a igreja para ouvir as profecias, para ver Deus revelando. E as motivações dessas pessoas são motivações erradas. Nunca são por Jesus Cristo, por conhecê-lo, por viver para Ele. E depois vão embora. Por isso nós fiquemos atentos, para que nós não sejamos uma dessas pessoas. Pois a tentação, nós não estamos livres dela, nós não estamos livres da tentação de virarmos as costas para Deus, virarmos as costas para Jesus, virarmos as costas para o Espírito Santo, pisarmos no Filho de Deus, tratarmos com desprezo o sangue derramado lá na cruz, insultarmos o Espírito Santo. Nós não estamos livres de tais tentações, de virarmos as costas para Cristo e para a igreja dele. Eu conheço relatos de muitos irmãos que já disseram, muitas vezes já passou na minha cabeça de ir embora. E eu conheço também algumas pessoas que já foram embora. E você sabe também de pessoas que já foram embora, que já não andam mais no meio dos irmãos, já não andam mais no meio dos crentes, já decidiram de uma vez por todas viverem no pecado, abandonarem a igreja, virarem as costas para Deus. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Nós não estamos livres dessa tentação, por isso esse alerta, tomemos cuidado. Lembre-se de quantos já viraram as costas para Deus. Quanto a nós, vivamos perseverantemente, diligentemente, com força e vigor, e que muitas vezes, debaixo de fraqueza e desânimo, não desista. A tua esperança não está nas tuas próprias forças, não depende de ti, depende de Cristo. Confia nele somente. Viva, lute. Eu pequei, se arrependa. Eu me arrependi, só que lute, ore, vá para as Escrituras, leia a palavra de Deus, não negligencie aquilo que nós chamamos de meios de graça. Você não é um crente só no mundo, há líderes disponíveis para te ajudar, te apoiar, há irmãos disponíveis. Não despreze a comunhão, o relacionamento da igreja. Estarmos unidos juntos é importante. Participarmos de momentos em que nós podemos aprender ainda mais a palavra de Deus, leitura, meditações, orações. Todos esses meios são para que nós sejamos guiados na verdade, em perseverança, para não desistirmos. E temos sempre a consciência que tudo depende do nosso Deus e nada depende de nós. Tudo depende do que Ele fez e não do que fazemos ou deixemos de fazer. Por isso, persevere. Seja abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se ocupe nas coisas de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus, para não cair em tentação e não chegue a este ponto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo direcionamento, pelo entendimento que o Senhor derrama sobre nós nesse momento.
E nós confiamos na Tua graça, Senhor. Confiamos na força do Teu poder. Mantemos nossa esperança somente em Cristo. Estamos alertados. Ser conosco, Senhor. Ser conosco, pecadores, Senhor. Tem compaixão de nós e nossas fraquezas. No dia em que o Senhor vier nos disciplinar, lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. Nos disciplina, Senhor, como o Pai disciplina o Filho a quem ama. Nos faz voltar para Ti, Senhor. Todas as vezes que formos tentados a virarmos as costas para Ti e para a igreja, nos faz, Senhor, perseverar. Ainda que o choro dure uma noite, traz alegria, Senhor, pela manhã. Porque nós somos tentados de muitas maneiras. E muitas vezes nós estamos enfraquecidos. Anima-nos. Fortalece a nossa fé, Senhor. Para que a ousadia e a coragem invadam os nossos corações. E sejamos aquecidos, fortalecidos e encorajados a continuarmos firmes na fé em Cristo, até que Ele venha, pois o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sejamos este, Senhor. E que, como o Senhor Jesus intercedeu pelos seus, que nenhum dos quais o Senhor deu a Ele se perca. Pelo contrário, que Ele venha ressuscitar no último dia. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus, Pai. Amém.